Olá, bem-vindo de volta, caros amigos aqui do canal. E depois de muito tempo, eu finalmente tive que fazer, porque um dia esse dia iria chegar, um vídeo com os Drukhari, os elfos sombrios de Naggaroth. Finalmente eu fui obrigado, a pegar eles, porque eu preciso fazer todas as facções. E eventualmente eu teria que jogar com os orelha pontuda mais filho da mãe que existe. E hoje nós vamos jogar com eles. Os Drukhari são muito difíceis de jogar. Se tu não tiver paciência, eu não tenho paciência. Pra mim o jogo tem que ser na base da porradaria. E eles mais atira, foge, e vão pegando o inimigo onde o inimigo tá fraco, que não é o jeito que eu gosto de jogar, além de usar algumas unidades especiais com shenanigans. Mas vamos começar aqui a batalha. Eu vim aqui, com a MILF, se você é que me entende, porque, pra tentar evitar censura. A Morath, a mãe do Malekith, todo mundo já, todo mundo conhece. A Morath é uma bruxa élfica, então ela tem resistência física, uma armadurinha ridícula, quase que nada, uma velocidade imensa, mas o principal é que ela tem a Lorde da Morte, que é a magia da morte. Então, com a passiva da Lorde da Morte, ela regenera 2.5 de eventos de magia a cada magia que ela invoca. Então ela pode invocar, por exemplo, Malakoth Mystify Miasma por 4,5 e não por 6. Então tu pode spawnar essa magia ou segurar para dar um Soul Eater forte. Eu aqui ainda estava testando também essa magia especial que dá um projétil que tira 1000 de HP de uma entidade grande. Vamos ver se ela vai ser útil nessa aqui. Muito bem. Enquanto isso também eu trouxe um mestre aqui, porque o mestre tem a habilidade passiva de guardião. E o guardião, abraço pro Edu, que tá me mandando mensagem no Discord agora. No caso, ele tem 15% de resistência física quando ele tá perto da Morath, e a Morath não tem quase nada de armadura, então tendo ele perto, ela vai ter mais resistência. E eu trouxe aqui, não sei se você percebeu no começo do vídeo, a estrela dessa build, uma Hydra especial. Essa Hydra especial congela o inimigo, deixando ele mais lento perto dela, e quando ela tá morrendo, ela regenera do nada. Se tu não causar dano suficiente, ela regenera muito de HP, e vai voltar com mais 1.200 de HP, tipo instantâneo. Junto com a Hydra, dando bait aqui, eu tenho vários Shades. Shades são esses AP aqui, que são besteiros especiais dos elfos, porque eles são uma infantaria boa. Porém, eles também são uma unidade de escamurça e emboscadores. Eles estão escondidos, o inimigo não vê essas unidades. A batalha iniciou. Eu vi aqui que ele estava jogando com o Masamund em cima do seu Triceratops gigantesco. Então, eu testei a magia sombria. Vamos deixar isso aqui rodando na velocidade normal. Toma. Para monstros gigantes assim, ela causou o que? Acho que 900 de dano. Um pouco menos que 900 de dano no Masamund, um alvo caríssimo. O nosso inimigo tem um Bestiladon. Tem alguns Razordons aqui que também tem que acabar com eles, porque eles têm essa habilidade de tirar com dano de penetração de armadura imenso. Ele tem a cada flanco um Kroxigor junto com Skinks, porque o Kroxigor luta melhor quando ele está perto de um Skink. Eu comecei cuspindo no Kroxigor com o sopro da Hydra, ainda tem 3 desse, e ele começou atirando nos meus Black Arcs. Os Black Arcs são uma infantaria contra infantaria. Nossa, o debuff deles aqui tá pesado, Ah, tá. Pronto. Eles são decentes no mano a mano e eles ficam aqui atirando. Por que eu trouxe eles? Porque eu deixei brechas entre os meus lanceiros. Então, se o inimigo ficar lutando com os lanceiros, eles vão atirar pelo flanco. A batalha iniciou. Os guerreiros saurios vieram enfrentando os nossos Dread Spears. E eu comecei a atirar nos guerreiros saurios pelo flanco com os meus Black Arcs. O inimigo, percebendo isso, vai tentar usar os Kroxigors para passar a linha. Felizmente, esses caras aqui são infantaria do mano a mano, então eles vão segurar por um tempo. E atrás deles, eu tenho cavalaria de curto alcance. Isso doeu.
No outro flanco, a batalha tá ocorrendo tipo bem mais pesada. Eu usei a Moratti agora para fazer um Soul Eater, que é a melhor magia de dano em área que tem no jogo, para destruir esse flanco, machucando muito os Croxigors, os Feral Cold Ones e os Skinks, enquanto eles estão enfrentando os Dark Riders. Os Dark Riders são cavalaria leve que não devem estar ganhando essa batalha, e eu tô usando minhas Shades para atirar no Mazamundi. A Hydra atravessou a linha. A Hydra é melhor contra infantaria do que contra monstros gigantes, mas o fato dela regenerar vai facilitar bastante aqui. E o Mazamundi tá tentando matar o meu Shades. Boa magia, Mazamundi. Eu não sei se eu tô torcendo mais pra eles do que pra nós, né? Porque, né, eu quero que os elfos se ferrem. Mas como os Shades são uma unidade de elite, mesmo com pouquíssimo HP aqui sobrando, eles continuam no jogo, e enquanto eles estiverem vivos, eles vão atirar. O Mazamundi fugiu, eu cuspi com a Hydra pelas costas do Mazamundi, e ele começou a mortar os Sauros agora para enfrentar a Hydra. Observe que nós ativamos o Murderous Prowess. Nesse momento, nosso exército inteiro está com bônus de ataque e defesa. E tá todo mundo com bônus de moral também, se não me engano, é 15 de moral. Eu fui perseguindo esses... como é que é o nome dele? Os Razordons. Eu fui perseguindo os Razordons até o final do mapa. Um deles voltou da fuga. O outro, a Moratti, conseguiu fazer fugir. Porque eu sei que eles são as unidades que mais causariam o dano do inimigo e eu preciso eliminar eles. Então eu usei minhas unidades que voam para garantir que as unidades de dano do inimigo não voltassem. O mestre, que esses caras aqui, ele tem bônus contra coisas grandes, então ele vai ter um bom efeito contra eles. Acho que ele matou 2, 3. Matou 5. Boa. E eles vão fugir do mapa, e no momento que eles fugirem do mapa, eu não preciso mais me preocupar com essas unidades. O Murderous Prowess continua ativo. As minhas unidades conseguiram causar um dano ótimo. Os Black Ark Corsairs conseguiram fazer. Os Sauros derrotaram meus lanceirinhos, mas eles conseguiram impedir que eles avançassem. A Hydra continua viva aqui, apesar de ter levado dano, ela continua 100%. Como assim 100%? É que ela vai regenerar, olha só. Cada vez que eles causam dano nela, ela regenera. Pronto, ela ativou a habilidade especial. A Hydra é muito chata, ela é simplesmente muito chata de matar. Ele continua tentando atirar nos meus Dark Riders e acho que ele vai conseguir derrotar eles. Os Croxigors apanharam muito e levaram tiro. Os Feral Cold Ones tentaram perseguir os meus Shades. Eu tive que me reposicionar um pouquinho porque eu tenho que usar as minhas flechas. Eu não posso deixar os Shades morrer no mano a mano. O meu exército derreteu. A única coisa que sobrou, meus monstrões aqui, a Moratti, o mestre e a Hydra. E agora o mestre e a Moratti vão começar a causar dano no Mazamundi. O Mazamundi acho que vai tentar se regenerar com a apoteose. Eu botei mais uma vez o Soul Stealer aqui no Mazamundi, causando um dano imenso. E causando dano nas unidades que vieram ajudar ele, como esse Croxigor. O mestre agora vai perseguir o Mazamundi até o fim do mapa. E ele tá correndo na direção dos meus Shades. Se os meus Shades tiver 2 tiros no Mazamundi, ele é deletado. É isso aí. Ele tá tentando fazer a magia. Ele fez a magia para matar os meus Shades. Felizmente a magia dele é aleatória e não causou tanto dano assim. Só matou todos, só. Mas uma unidade sobreviveu. Cara, alguém para o Mazamundi. A Hydra continua fazendo um lanchinho. E agora o Mazamundi veio na direção da Hydra e da Moratti. Porque a Moratti é uma bruxa, ela não é tipo eficiente no mano a mano. Curse of the Midnight. Ele tá botando aqui a Curse of the Midnight Wind para reduzir meus status. Só que agora o Mazamundi quebrou porque ele tá sendo atacado pelas costas. E a Hydra mantém ele mais lento.
E aí com o Masamune quebrando, o exército dele quebrou. Essa foi uma das melhores batalhas que eu tive, mas eu já adianto, os Dark Elves foi muito difícil para entender como eles funcionam. A cada batalha que eu vencia, eu perdia outra. Quando uma build funcionava contra um exército, ela era derrotado por outro. Esse exército foi derrotado, logo em seguida eu criei outro aqui, ó. Deixa eu mostrar. Esse exército foi derrotado, eu criei outro, depois outro. Esse aqui durou algumas batalhas antes de ser derrotado, mas eventualmente ele foi deletado porque o senhor é muito lento, então eu tive que mudar. E principalmente quando os elfos superiores demonstraram que eles são bem superiores e eles dizimaram todas as minhas unidades, mas eu aprendi algumas coisas e finalmente eu descobri uma build que eu gostei. Então, antes de mostrar uma build que eu gostei, vou falar um pouquinho sobre a facção dos Dark Elves. Como funciona? Os heróis dos Dark Elves. Nós temos os heróis genéricos, que acredito que não tem nenhum sentido tu trazer, porque eles têm tantos heróis lendários que são melhores. O High Beastmaster, ele tem bônus contra coisas grandes e status no mano a mano decente. A única vantagem que ele tem é que ele poderia vir numa Scourge Runner Chariot. Essa carroça, ele vem com um ataque de longa distância com 36 flechas, com um dano absurdo. Porém, no momento que o dano acaba, ele ainda tem um certo bônus contra infantaria, então ele mata as coisas grandes de longe e ele luta contra infantaria no mano a mano. Não gostei dessa montaria, que ela pode ser usada, mas ela não é tão roubada quanto tu imagina. Ele dá um bônus para uma criatura monstruosa para ela ficar melhor num duelo contra alguma coisa no X1. Recomendo usar ele junto com a Hydra, por exemplo, para que a Hydra fique um monstro contra monstros. Stand Your Ground é uma habilidade genérica que dá um pouquinho de defesa e liderança. Whiplash é uma coisa específica dos Beastmaster, que ele dá uma chicotada e a unidade aumenta o dano em 50%. Eu gosto de combinar isso aqui com unidades já muito danudas, como esses Dread Knights aqui, que tem 48 de dano, então ele vira uma cavalaria com dano absurdo. Nesses casos, essa habilidade pode ser útil. O Feather Trock reduz a defesa e a armadura de coisas que voam. Então, um dragão tá vindo matar ele, o dragão vai lutar pior. Pouquinho, não vale muito a pena. E a Tormentor Sword faz o inimigo ficar paralisado por 9 segundos. Se ele tá na carroça, tu pode trazer a Tormentor Sword, porque aí o inimigo tá vindo para matar ele, tu paralisa ele temporariamente. Não só um inimigo, tudo que tá ao redor dele em 35 metros. Então, tu poderia usar ele para ficar fugindo do inimigo, tirar isso aqui. Se tu não quiser trazer monstrões, tira esse aqui também. Tu mantém o Whiplash se tu quiser. Então agora tu tem uma unidade que foge e dá bônus pra tua infantaria e paralisa o inimigo. Bônus pra tua cavalaria. Cavalaria é o ideal pra botar essa aqui. Não sei se tu escutou uma moto passando mas minha rua aqui é bem movimentada. Ele também pode vir numa mantícora, mas tem coisas melhores numa mantícora pra te colocar. O Dreadlord com espada e crossbow, ele é um duelo. Como é que eu vou explicar? Ele bate no mano a mano com uma espadinha, então ela não tem boa penetração de armadura e não tem bônus contra nada. E ele tem 40 tiros de uma besta de pequena distância, só que com uma boa penetração de armadura. Ninguém vai ficar parado esperando tu atirar os 40 tiros. Todo mundo vai duelar com ele e ele vai perder todos os duelos. Por ele ser um elfo, ele não tem HP quase que nenhum. Ele pode vir na montaria cavalo, que é inútil, Cold One, que é inútil e lento, Dark Pegasus, que é muito rápido e ele fica no ar atirando no inimigo os seus 40 tiros, só que se o inimigo atirar de volta, ele vai ser deletado. E no Black Dragon, o Black Dragon é um dragão negro muito forte, porém, lento. Lorde, ele tem 90 de velocidade, como é que chama isso aí de lento? Ele é lento, cara. Esse bicho não é tão rápido quanto parece. Então o Black Dragon, infelizmente, é um alvo facílimo pro inimigo matar o teu senhor. E 8.000 de HP não é tanto para um dragão. Então cuidado com ele. Eu não gostei dos senhores genéricos dos Dark Elves. Tu pode tentar fazer uma build, mas vai ser difícil. Volley of Arrows é uma
uma chuva de flecha em um ponto do mapa, dá para causar um certo dano em algumas coisas, principalmente se for um alvo caro, talvez valha a pena, mas eu traria com ele, porque só vai trazer ele para tirar de longe. O Luz acelera um pouquinho a velocidade dos arqueiros que estão junto com ele, não recomendo. The Guiding Eye aumenta o dano de penetração de armadura dos arqueiros que estão com ele e dele, então esse aqui vale a pena, recomendo. E Pérola da Infinidade, tu ativa e todas as tuas unidades vão ficar imunes a medo e terror, completamente inútil. Não tenho muita utilidade para ela e ele é caro pelo que ele faz. Num Dark Pegasus com alguma outra unidade de suporte de longa distância como essa aqui, talvez tu poderia dizer que ele dá mais 20% de dano para essa unidade. Eu nunca consegui fazer essa unidade aqui se pagar, mas tudo bem, você poderia tentar. Depois eu vou falar um pouco dela. E finalmente o Dreadlord com espada e escudo. Esse aqui seria o teu guerreirinho padrão de defesa, então ele é mais defensivo. Pouco dano, pouco HP, status defensivo bom, mas status não ganha batalha. Ele tem algumas habilidades interessantes, que ele aumenta o ataque passivamente de que está perto. Isso aqui é inútil, isso aqui é bom, mas é inútil. No caso é muito caro, então eu só traria ele se for para ser barato. Esse aqui, ele dá um debuff no dano inimigo base. Se o dano inimigo for de penetração de armadura, não vai fazer nada, mas custa 100, então vale a pena. E esse aqui, ele temporariamente vai causar mais dano. Se tu quer que ele enfrente um herói inimigo, tu vai trazer essa aqui. Se tu quer que ele só sobreviva, tu traz ele o mais barato possível para gastar o dinheiro com unidades. Aí vai de ti, o que tu prefere? As montarias são a mesma do Dreadlord com espada e arco, e ele troca um pouquinho mais de habilidade no mano a mano por não ter o ataque a longa distância. Vamos agora para os heróis lendários. Os criminosos lendários, né? Porque é elfo. O Lokir Felheart, ele é o teu duelista, ele tem 2 espadas e um bônus contra infantaria de 30. Contra inimigos que são a pé, ele vai dizimar. O problema é que ninguém vem a pé. Todo mundo vem ou em um monstro ou em um cavalo. A única coisa que vem a pé é a infantaria que o inimigo já quer jogar fora. Então, cara, o Lokir, se ele pegar um duelista a pé tipo Sigvald, ele provavelmente vai vencer, porque esse bônus contra infantaria de 30 é absurdo. E ele tem algumas habilidades que fazem ele ficar ainda mais forte no mano a mano. Esse aqui reduz 6 a liderança do inimigo, não vale muito a pena. Full Seeker deixa ele mais rápido e descansado. Tu poderia deixar porque ele tá a pé, então ele vai demorar para chegar no inimigo. Dreaded Duelist eu sempre trago, porque ele, a cada minuto, por 22 segundos, ele fica mais forte e defensivo. Então eu sempre trago essa. E se tu quer trazer ele, tu tem que dar boost nele. E a melhor das habilidades dele é essa aqui, o item, o Helm of the Kraken, que é o elmo do Kraken, que é o capacete que ele utiliza. Isso dá 10 de defesa passiva para ele, então pula de 60 para 70, então ele é muito defensivo e ele regenera enquanto ele tá no mano a mano. No momento que ele começa a duelar, ele vira um monstro. Ele regenera, Lorde, nossa, então é um elfo que regenera, é muito bom. Ele tem 4.000 de HP, então o limite de HP dele é 8. Não é muito bom, cara. Como é que é o limite de regeneração? É o dobro do HP. Então ele tem 8.500 de vida, basicamente. Não é absurdo, não é roubado. E acredite, regenerar ajuda, tipo, às vezes ele consegue sobreviver por causa disso, mas o inimigo pode simplesmente fugir dele, porque ele tá a pé. E ele é mais rápido que uma infantaria convencional. Então, tipo, ele consegue pegar um humano a pé, por exemplo, mas um humano a cavalo ele não vai conseguir pegar. E o cara pode simplesmente fugir e atirar nele. Ele pode vir no Maelstrom, que é um dragãozão terrível, muito mais poderoso. E aí, com o dragão regenerando no mano a mano, aí é outra coisa. E tu pode talvez ter algum vínculo com ele, como um monstro gigante no teu exército, porque ele regenera e ele tem habilidades que deixam o dragão absurdo. Poderia trazer ele se tu quiser, mas tem um cara no dragão melhor. O Hakard, ele é o Beastmaster especial,
Por ser um Beastmaster, ele tem um bônus contra coisas grandes de 30, fazendo dele um dos melhores destruidores de monstros do jogo. Ele pode vir numa Scourge Runner Chariot, que aí ele vira uma carrocinha. Tu pode botar ele numa Mantícora e ele mantém o seu bônus contra coisas grandes, só que um pouco menor do que a pé. E ele pode vir no Bracos, um dragão negro gigante com um bônus contra coisas grandes. Então se tu quer um monstrão dragão, tu traz ele. Ele ainda tem algumas habilidades especiais que dão boost nele no que tá ao redor. Não, peraí, é só nele. É só nele, contra coisas grandes ainda mais. Um boost num aliado para deixar ele ainda mais forte. E algumas habilidades passivas. Essa aqui, ó. Beast Armor of Karadon-Kar. Isso aqui melhora a defesa dele quando um inimigo que causa terror tá perto. Desculpa, quando um inimigo grande tá perto. Então, ele vai enfrentar a cavalaria, ele fica melhor. Ele vai enfrentar um dragão, ele fica melhor. Qualquer fera gigante, e se tu traz ele, tu quer usar ele contra feras gigantes, eu gosto de trazer ele a pé, e ele tem essa habilidadezinha especial que deixa o inimigo mais frágil, só que ela custa 300. Normalmente eu não trago porque o custo dela é muito alto. Reduzir a capacidade do inimigo de causar medo e terror e a defesa dela pode ser útil para derrotar tipo um monstrão inimigo, mas normalmente os elfos matam monstrões com arqueiros, então não vai ser uma boa. Se paralisasse o inimigo, aí sim, aí acho que seria vantajoso, mas não paralisa, ou reduzir a velocidade já estaria bom. Então eu acho que ele precisa de um buff para essa habilidade, ou deixá-la um pouco mais barata. Não vale a pena pelo custo que é. Vantagem dele, dá bônus para uma unidade, muito bom contra coisas grandes, e ele tem umas montaria rápida. Eu gostei dele, eu usei, foi um dos que eu mais usei. E o Locker eu tentei, eu não gostei do Locker por causa da falta de montaria boa dele. O Rockhard pode ficar tipo na Mantícora, ele é super rápido. Então eu gostei dele nisso aí, mas vai de ti. E eu gostei porque ele é barato, aí tu consegue trazer várias unidades juntos. A Maga Suprema, pela lore dos Dark Elves, todo homem que nasce mago é morto porque o Malakith não deixa ele viver, porque o Malakith tem uma profecia que ele vai morrer por um elfo que nasceu com poder de magia, e um elfo homem, então ele tem que matar todo elfo homem para que ele nunca morra, né? Entendeu? Faz todo sentido na cabeça dele. Eles têm acesso a várias lore. Lore da besta, lore da magia negra, que é específica dos elfos sombrios. Essa aqui é muito boa. Por uma magia, tu só precisa ter o Soul Stealer, só. Todas as outras são dispensáveis. Pelo que eu entendi, assim, pelo que o pessoal me fala, né, os que gostam de jogar de elfo, eles normalmente fazem assim, ó, essas três para um mago do elfo. Por quê? Power of Darkness, tu bota em si mesmo, tu ativa nela, ela vai levar dano nela, proporcional ao HP. Por ela ter pouco HP, ela não vai levar tanto dano. E aí o que acontece? Tu vai ter mais magia que o normal. Tipo, é uma magia de sangue, entendeu? Tu causa dano a alguma coisa. Tu pode usar na Hydra também. Eu gosto de usar isso aqui na Hydra, porque a Hydra regenera passivamente. E aí tu vai ter mana extra de graça. Depois de tu ter mais mana extra, tu vai ter 4 usos de Soul Stealer. Soul Stealer é a melhor magia diária do jogo, podendo causar 2.000 de valor em uma única habilidade. Se o inimigo tiver várias unidades junta uma em cima da outra, principalmente unidades únicas como heróis e monstros, essa habilidade aqui tira uns 30% da vida de todas. Muito bom. E quando tá usando, tu regenera a tua maga, então tu usa o poder das sombras aqui para causar dano nela, e tu usa o Soul Stealer para regenerar ela. Infelizmente, o cálculo de magia no final vai sobrar 10 de magia, então tu usa o Chill Wind, que é uma magia baratinha, pro final do jogo, para ter um daninho extra com a tua magia, se tu quiser, porque ela é uma magia barata, então tipo, tu tem para poder gastar o que sobra da tua magia.
Todo o resto o pessoal costuma tirar. Isso aqui é um vento de magia que causa um pouquinho de dano, quase que nada. Isso aqui deixa ela mais resistente temporariamente, pode tirar também, não vai precisar. Isso aqui tu pode usar se tu quiser invocar a magia mais rápido. Isso aqui é inútil. Então tu poderia deixá-lo mais barato possível, ou custando 900, e sempre em alguma montaria. Tu nunca traz um mago a pé, porque ele vai ser deletado. Magos não têm habilidade no mano a mano, e recomendo trazer ela na Mantícora, que aí ela fica com os status de mano a mano decente e pode ajudar no final do jogo. O Dark Pegasus também não é ruim, porque ele vai ter uma mobilidade imensa, porém na Mantícora ela ainda vai servir quando a magia acabar para causar dano no inimigo. Posso trazer ela num dragão? Pode sim, porque ela regenera, ela tem o Soul Stealer, então ela regenera. Uma coisa que eu não pensei em fazer e eu tô pensando agora é pegar o Lokir com o dragão, tirar quase tudo, não deixa isso aqui não precisa, dar o bônus, sim, deixar ele bombadão, pegar uma dessa, cadê? Agora eu tava pensando, vendo aqui, botar ela, cadê? Lord of Dark Magic, ué? Não acredito que mudou, peraí. Ah, não, é só a Supreme que pode. Desculpa, a heroína não pode vir no dragão, só a general. Ah, então não dá pra ter 2 dragão que regeneram. Lamento, minha estratégia ali falhou. Mas eu não botaria ela no Black Dragon. Mas tu poderia se quiser, trazer ela no Black Dragon. Eu não costumo trazer ela, porque eu acho que tem uma maga melhor daqui a pouco. Mas se tu quiser trazer uma maga baratinha, ela seria a maga pra você, porque você consegue tirar quase que tudo, deixar apenas o necessário, e ela fica baratinha. Aí permite que tu gaste mais no teu exército. O Malus... desculpa. Eles têm mais algumas magias que a gente já viu, da morte, do fogo e das sombras, todas elas com as mesmas habilidades das outras facções e com as montarias que a gente já falou. Vamos agora pro Malus Darkblade. O Malus, cara, ele foi o que eu ignorei. Eu literalmente joguei várias e várias vezes e bati a cara no multiplayer, perdendo de novo, nem notando que o Malus existia. Por quê? Porque eu não curto muito ele, eu acho ele meio palhinha. Só que aí eu decidi, cara, tá, eu tô testando, eu vou testar todos. Então eu testei o Malus, mordi a língua. Puta que pariu, que senhor roubado. Pense numa unidade boa. Eu vou mostrar ele matando o Gringor, o Boris. Esse cara é absurdo. Ele tem 400 de dano, praticamente todo de penetração de armadura. E não mostra aqui, mas ele tem algumas habilidades que são embutidas nele. Quais são? A maldição. O que acontece? A maldição, quando ele ativa, ele reduz a liderança do inimigo e a defesa do inimigo em área. E ele só tem uma montaria, o Spite, que é um Cold One. Os Cold Ones são as piores montarias do jogo, é considerada a pior montaria do jogo, porque ela não tem massa para quebrar a infantaria e é uma cavalaria lenta. Ele tem 68 de velocidade para uma cavalaria, isso é melhor que nada. E aí o que acontece? Ele fica preso em infantaria e é fácil ele morrer. Então o pessoal no multiplayer não costuma trazer ele, mas eu dei um jeito de fazer ele funcionar e vou mostrar pra vocês. No mano a mano, tanto a pé quanto no Spite, ele é muito bom. Tipo, a pé ele só baixa a velocidade, no Spite ele ganha um pouquinho mais de dano. E mais armadura também, cara. O Spite ele foi bufado, não pode ser. Então ele causa um dano absurdo. E as habilidades dele? Primeiro, ele tem um charge bônus, ou seja, no primeiro ataque, o ataque dele fica 60 mais 65. No momento que ele encosta no inimigo, ele fica com 125 de ataque. Então, por alguns segundos, 30 segundos do ataque de ímpeto, ele vai ter mais de 80 de ataque. Então, ele vai acertar todos os ataques que ele causar. E isso é ótimo para, deletar unidades inimigas frágeis, como magos, por exemplo.
E essa habilidade aqui, da maldição, que reduz a liderança e a defesa do inimigo, é ótima para bufar a tua cavalaria. Porque quando a tua cavalaria está lutando com o inimigo, ele bota isso aí e as unidades inimigas ficam com medo, então fogem mais rápido e quebram porque a defesa delas começa a baixar, elas causam mais dano, ela leva mais dano, quer dizer, e aí foge. Então a tua cavalaria atropela um lado do inimigo. Gostei muito de usar ele junto com a cavalaria. E por último, ele tem essa habilidade aqui, o Príncipe de Sangue, que dá para ele 60% a mais de dano em total e resistência física. Todas as habilidades dele causam dano nele mesmo. Nossa, então ele é muito inútil porque ele fica causando dano nele mesmo, não é? Ele tem 5.000 de HP, que é um pouco mais que os outros senhores aqui dos elfos. Observe, o Locker tem 4, isso aqui tem 4, ele tem quase que 5. E ele tem essa habilidade aqui, ó. Enquanto ele tá lutando no mano a mano, ele ganha resistência passiva a tudo, a magia, a dano de mágico, a dano de fogo, qualquer tipo de dano, 5% de resistência. É pouquinho, olha, quase que insignificante. Sim, mas ele regenera continuamente, então ele pode regenerar quase 10.000 de HP. Tá, beleza, mas isso não é absurdo, Lorde. Tipo, as unidades dos vampiros regeneram bem mais que isso, o zumbi regenera bem mais que isso. Beleza, tudo bem. A questão é essa habilidade aqui. Esse cara é possuído por uma criatura demoníaca. No momento que ele deixa o demônio possuir ele volta e 0 HP de novo. Então o HP dele volta a ser 4.080, regenerando no mano a mano. Então ele fica com 10.000 de HP de novo. Enquanto ele tá com essa habilidade aqui, ele fica causando dano passivo, ele vai perdendo dano passivo, ele vai eventualmente morrer. Sim, por isso que tu tem que gastar o máximo possível dele na forma normal e ativar no momento que o inimigo não tem mais mobilidade e que tu com o Velociraptor consegue pegar eles aonde eles estiverem. E aí ele tem 2 habilidades que eu só usei em uma batalha, porque todas as outras eu não precisei usar. Muito bom, cara, sério, o Malus eu realmente paguei a língua, porque eu achei que ele era pior. Eu tirei essa habilidade aqui porque eu quase não uso isso aqui, e ele já tem buffs bons, ele não precisa mais desse aqui, pra deixar ele um pouquinho mais barato. A Crone é uma bruxa também, mas no caso, ela é uma bruxa do deus do sangue da guerra, que com certeza não é Khorne, né, porque ele tem outro nome, né, como elfo, é Kane, não é Khorne, entendeu? Totalmente diferente, porque isso aqui é da ordem. Então, a Crone Hellborn é uma bruxa élfica. A vantagem dela, ela é um canhão de vidro, ela tem um ataque ridículo de 70, um bônus contra a infantaria de 20, então um herói a pé ela vai deletar, e ela tem algumas montarias. A principal que tu vai ver dela é a Mantícora. Com a Mantícora ela fica super rápida, muito veloz, mantém o bônus contra a infantaria de 20, a pé ela tem mais defesa aqui, ó. Ela a pé tem 70 de ataque e 50 de defesa, mas tu nunca deve trazer ela a pé, porque ela não tem armadura, então arqueiros inimigos vão deletar ela. No cavalo, o arqueiro inimigo vai deletar ela ainda mais rápido. Na Mantícora, ela tem a velocidade suficiente para desviar, e na Mantícora, ela tem 80 de armadura. Junto com isso, uma resistência a tiros de 15%, então é bem mais difícil o inimigo atirar nela até ela cair. As habilidades dela, ela tem essa Blood Frenzy. Conforme ela luta por mais tempo, ela vai ficando menos cansada e o dano dela aumenta. Enquanto o inimigo vai ficando mais cansado e seus status diminuem, o dela aumenta. Ela tem essa habilidade especial, que é o Herói Killing Blow, que é genérica, vários outros heróis têm também, que aumenta em 50% o dano, que tu sempre deve trazer com ela, sempre, só sim. A Poção da Bruxa. A Poção da Bruxa, quando ativada, faz uma unidade ficar super agressiva, violenta, aumentando o ataque e a defesa. Não gosto, porque ela tem uma coisa bem parecida, a Gaze of Cain. Gaze of Cain, ela faz o que a Poção da Bruxa faz,
em área. Então todas as tuas unidades em uma área vão ficar com o poder da WOG dos Pele Verde, 25% mais de dano em geral, 24 a mais de ataque, 8 a mais de liderança, e eles vão perder o controle e ficar lutando sem parar, o que quando a tua linha de frente engaja com o inimigo, é o que tu quer que aconteça mesmo. Então, tipo, tu usa unidades rápidas que encostam no inimigo e ative isso aqui depois, e as tuas unidades vão só limpar linhas do inimigo. Essa aqui, a espada amaldiçoada, a Cursed Blade, ela é uma unidade, é uma coisa passiva que vai causando dano em tudo que está ao redor dela, se ela estiver ganhando o combate. Tipo, quando ela está enfrentando o inimigo está perdendo o combate, ele começa a levar dano em área. Então é bom, dá para dar uns danos extra, e ela é melhor ainda contra heróis e criaturas monstruosas, que teoricamente seria a fraqueza dela. Tu olha para Kronhelbron e tu pensa, eu vou conseguir solar ela com o meu herói. Tu não vai, ela é uma duelista absurda. Ela também causa veneno jogando sujo, porque ela é um elfo. Ela reduz os status da tua unidade. E essa última aqui é uma passiva. Tu poderia tirar essas duas para deixar ela mais barata, caso tu queira, mas essa última é uma passiva que deixa ela mais resistente à magia. Não apenas ela, todas as unidades ao redor. Por quê? A fraqueza dela, independente da montaria, é que eles não têm muito HP e ela não regenera. Então, se o inimigo tem alguma coisa de dano direto, como magia da morte, por exemplo, ela vai morrer relativamente rápida. E com isso aqui, ela fica mais resistente, tudo que está ao redor dela e recebe menos dano mágico também. Além da mantícora, ela tem uma montaria única até agora, que é o caldeirão de sangue. O caldeirão de sangue, ela gospe veneno, ela fica literalmente num caldeirão, e ela dá um bônus passivo para as unidades ao redor. Então, não é ruim. Ela nesse bicho aqui, se tu tiver unidade, se tu quiser jogar de forma mais estática, tu poderia jogar desse jeito. Honestamente, eu não gosto muito, e nesse negócio aqui ela dá bem pouquinho de resistência física a tudo que está ao redor. Então ela dá 5% de resistência física às unidades próximas. Não gostei porque eu não gosto de coisas lentas e pesadas aqui, mesmo que tenha bastante HP. Prefiro a mantícora. A Morathi. A Morathi é uma das melhores magas do jogo e ela vem num Pegasus sombrio. Só isso, ela só tem o Pegasus sombrio ou a pé. Não recomendo que tu traga ela a pé porque ela sempre gosta de estar montada em alguma coisa, Gigri. A vantagem da Morathi é que ela tem algumas das melhores habilidades do jogo. Tu pode deixar ela só com essas aqui, ó. Cadê? Não precisa. Pronto. Desse jeito. Deixa eu ver essa aqui. Só funciona se ela tá no mano a mano. Não precisa. Pode deixar. Essa aqui pode deixar. Basicamente, ela usa o poder da escuridão para causar dano em alguma coisa. Ela usa o Melecor Mystify Miasma para matar cavalaria inimiga e unidades caras, tipo infantaria monstruosa. Ela usa o Soul Stealer para destruir unidades numa área. Ela tem duas, sabe aquela magia que eu usei na passada para derrotar o Masamune que veio do céu assim, causou 900 de dano? Ela tem 2 desse aí que custa 200, então ela tem uma magia extra e no Pegasus sombrio dela, ela é muito veloz, com 105 de velocidade. Porém, ela também não é fraca no mano a mano, ela não tem muita resistência, porque ela é uma maga, então, tipo, contra flechas e contra magia ela até aguenta, mas no mano a mano, qualquer herói causa dano pesado nela. Como é que tu faz pra usar ela no mano a mano no final do jogo? Tu tem que isolar o inimigo, atacar ele com outra unidade no chão, e tu vai pelas costas do inimigo, e tu faz uma penetração profunda com ela pelas costas, usando o bônus de ataque de 80. É o único jeito de ela vencer outro herói no mano a mano. Então a Morathi requer um pouquinho mais de cuidado para usar, porém muita velocidade ajuda. Ela não é fraca, ela consegue causar bastante dano, e usando o Soul Stealer ela consegue regenerar a vida. O problema é que ela não tem muito HP, e no mano a mano no final do jogo ela é meio que papel. E por último,
o Malekith, o Dark Vader da Wish. O Malekith, cara, ele tem várias montarias. Não, ele só tem uma. É essa aqui, ó, o Seraphon. Não tem outra. Ele vem em um dragão e ponto. O que eu tenho visto o pessoal mais usar ele no multiplayer é assim. Aquelas habilidades padrões que a gente já falou, o Soul Stealer para ele regenerar o 8.000 de HP que ele tem, o Chill Wind para te gastar o resto da magia e o Power of Darkness para te ter mais magia. Spiteful Conjuration, que reduz a armadura quando ele está fazendo magia, é inútil. Stand Your Ground é bom para dar um pouco mais de defesa para tua cavalaria e unidades caras. E o Gaze of Malice, eu ouvi o pessoal dizer que é inútil porque não tem penetração de armadura, então é 32 de dano que não penetra a armadura. A única coisa que isso aí mata é arqueiros, infantaria leve e artilharia. E custa 150. Eu trago porque não é ruim. Tu pode matar algumas unidades fraquinhas com isso aqui. Então, tipo, criaturas demoníacas, bruxas élficas aqui. Essas unidades, tipo, os flagelantes do Império. Unidades que tem pouca armadura. Isso aqui vai ser super efetivo. E cavalaria leve ou arqueirinhos que estão tipo agrupando para atirar nele, tu pode usar esse negócio. Não é fraco, mas tem um alcance bem pequeno e demora um pouquinho para ser ativado. E eu gostei. Gaze of Malice eu trago porque é um dano extra que ele traz. As habilidades especiais dele. Se tu trouxer essas magias aqui, tu nunca vai fazer uma magia em Overcast. Então tu não precisa trazer essa aqui, deixando ele mais barato. Isso aqui simplesmente reduz. O principal é que reduz em 50% a chance dele errar uma magia. O Destroyer, como é que ele deve usar a magia? O Malekith deve ficar em cima do inimigo, exatamente em cima do inimigo, e ativar o Soul Stealer. Então, o inimigo tá juntando uma blob, tu tem que pousar o dragão em cima dele, tipo, não ataca, fica em cima dele voando, e aí tu ativa, porque todo inimigo vai levar 20% de dano extra quando eles estão embaixo do Malekith. E o Supreme Spell Shield é o contrário. Enquanto ele está usando magias, ele fica muito resistente. Ele tem 20% de resistência passiva à magia. Então, eu vou usar uma magia de dano direto no Malekith. Ela é 20% mais fraca. E detalhe, se tiver um inimigo próximo, que é um mago, e ele está fazendo magia, esse inimigo próximo, que é um mago, vai perder a magia, tipo, ele deleta a magia inimiga. Pouquinho, mas ele consegue parar a magia do inimigo. Então, não é ele é muito forte, esse cara aqui, mas ele tem que estar perto do problema. Normalmente, eu não costumo trazer essa aqui, e se tu quiser deixar ele mais em conta, tu pode tirar as 3. Essas aqui são boas, essas aqui são situacionais. O Destroyer, se tu souber usar, tu vai aumentar ainda mais o dano mágico dele, mas normalmente eu tô longe do inimigo quando eu uso isso aqui, porque senão ele vai levar tiro no dragão. O Malekith, se tu souber usar ele é considerado um dos melhores e mais roubados heróis do jogo. Eu não gostei. Realmente eu tentei jogar com ele algumas batalhas. Ele se paga, ele faz mais de 3.000 de dano em todas as batalhas. Mas eu não gostei porque com ele o resto do teu exército fica minúsculo. Porque tu não consegue ter ele. E um exército grande ele é muito caro. Então o Malekith, se tu quiser um herói absurdo, mago, danudo e com muito HP, nunca traga ele a pé. Ou nessas montarias meia boca, traga ele sempre no dragão. É o único jeito, é o dragão ou nada. Muito bem, vamos agora então para a próxima. Quais os heróis? O herói, tu tem a bruxa élfica genérica, que também pode vir num caldeirão e aí dar suporte de veneno para tuas unidades e uns boost passivo ao redor, incluindo aquela resistência passiva ali. Não gosto, acho muito caro. Se custasse tipo 450 talvez valesse a pena, mas ela é muito cara. Ela reduz o ataque e a velocidade de inimigo, isso é bom. Tá, ela poderia vir assim, ó, a pé,
causando veneno. A pé ela causa veneno, então o inimigo fica mais fraco. Com isso aqui ela reduz ainda mais o ataque inimigo. Ela é um debuffer, tipo, ela reduz os status do teu inimigo. Problema, 3.000 de HP, né? Então ela é um papel e vai ser deletada com 10 de armadura. Então não espere que ela cause dano e sobreviva muito tempo. O Assassino Knight, esses caras aqui, eu usei ele em algumas builds, ele não é ruim, ele tem essa habilidade aqui que reduz aos status de um herói inimigo por 30 segundos, 29 a 30 basicamente, vamos arredondar. Então por 30 segundos o inimigo fica mais fraco e com menos ataque, muito bom para duelar contra heróis inimigos. Web of Shadows, a teia de sombras, é um dano em área que não é um dano assim absurdo, mas reduz a velocidade. Se o inimigo tem tipo 2 ou 3, principalmente cavalaria juntas, e tu consegue usar isso aqui, ele se paga instantaneamente. Infelizmente ele só pode usar isso uma única vez, mas é um dano bom por 17 segundos, então ele causa um dano significativo, principalmente contra a cavalaria, e monstros grandes também podem levar o dano. O Black Dragon Egg, esse aqui é um sopro especial que causa 16 de dano contra a infantaria, porém é um sopro bem longo, é meio ruim de acertar. Tipo, tu tem que usar isso aqui quando tem 2 linhas de arqueiro atirando em ti, tu usa isso aqui, tu pega os 2 arqueiros, melhor momento de usar isso, mas é um dano minúsculo de 16, então tipo, não é uma habilidade roubada, mas não é ruim, dá pra trazer caso você queira, ele sem nada, só pra ficar fazendo veneno e enfraquecendo o inimigo, e no mano a mano ele não é fraco, infelizmente ele tem quase nada de HP e quase nada de armadura, mas no ataque ele vai causar dano, ele causa dano, porém ele é um assassino sem penetração de armadura, então imediatamente ele é mais fraco que um Skaven. O mestre, os mestres, a melhor habilidade dele é o guardião, porque ele protege o teu herói caríssimo. Então tipo, eu quero trazer um Malakith, posso botar ele num Pégaso e trazer ele só com o guardião para que o Malakith fique com 15% de resistência física? Pode, que aí todas as flechas, todos os tiros de canhão, ou se ele duelar com um herói, o Malakith vai ficar com 15% mais de resistência. Então sim, se tu quer trazer um herói caríssimo, tu pode trazer um mestre para dar suporte. E no Dark Pegasus, ele é frágil, não, sério, ele é frágil, mas ele é muito rápido, então ele consegue acompanhar o teu herói voando. Eu acho ele meio caro para só 15% de resistência extra, e normalmente eu não costumo trazer. Eu testei ele, mas não acho que ele mude muito no jogo. E as outras habilidades, bufa ele mesmo, bufa ele mesmo, bufa ele mesmo uma vez só e deixa um aliado inquebrável por 30 segundos. Não curti, não gostei muito dele com as outras habilidades, e ele pode vir em algumas carruagens. As carruagens, depois a gente vai ver um pouquinho e falar sobre elas, elas são unidades ótimas dos elfos, mas com ele a carruagem não tem tiro, é só mano a mano, então não recomendo. E, finalmente, caso tu tenha um herói que é de mano a mano e que não faça magia, tu pode trazer uma bruxa élfica com vários tipos de magia que a gente já falou antes. Eu testei um pouquinho de cada uma. Pessoalmente, eu gosto da magia das bestas, eu gosto dessa, mas todas elas são viáveis, todas as magias deles são focadas em magias de dar debuff no inimigo e causar dano, todas elas são assim. Então, né, uma ou outra não importa, o padrão é esse, tu vai causar dano e debuff no inimigo. E aí que tá a dificuldade de jogar com os elfos, dos elfos sombrios, é porque eles são de debuff, tu tem que saber usar a habilidade de debuff e o inimigo tem que estar cometido numa luta para que o teu debuff funcione. Sempre traga ela com a montaria mais barata, o Dark Steed. Se tu quiser trazer ela num Pégaso, tu até pode, mas tu tá pagando extra por mobilidade dela. O Dark Steed é mais barato e ela já é móvel o suficiente para te lançar a magia e sair correndo. Beleza, infantaria. Os Bleak Swords e os Dread Spears, eles são praticamente redundantes. Os Bleak Swords são a mesma coisa que os espadachim do Império. Eu acho eles muito caros e fraquíssimos, não gosto.
Os Dread Spears são bem mais defensivos e tem um certo bônus contra coisas grandes. Então, o inimigo tem infantaria monstruosa, um herói grande, eles vão causar um daninho extra. Nenhum dos dois vai carregar a batalha pra ti, mas esses caras aqui vão segurar por mais tempo. Então, como essas infantaria barata tu quer que segure a linha, eu prefiro o Dread Spears, eu nunca trago os Bleak Swords. Talvez contra vampiros, por exemplo, os Bleak Swords tu poderia dizer que talvez traria 1 ou 2 para causar dano no vampiro sem perder nada, mas aí tem uma unidade melhor logo à frente. Os Black Ark Corsairs, se tu quer causar dano com infantaria, tu traz uns 2, 3 Black Ark Corsairs. Qual a vantagem deles? Eles têm 8 de bônus contra a infantaria e os status deles são bem melhores do que os Bleak Swords. Eles têm o mesmo 36 de ataque, Lorde. Com 8 de bônus contra a infantaria, fica bem mais, fica 44 de ataque. Então eles são ótimos para limpar unidades baratinhas inimigas e eles matam praticamente toda a infantaria mediana e leve do jogo. Então, eu tô jogando contra Skaven, quero deletar a linha de frente deles. Black Arks é o que você precisa. Eles não vão sobreviver por muito tempo, eles não são defensivos, eles são ofensivos, mas eu gosto deles e eu geralmente trago alguns junto com os Dread Spears. Os Black Arks, eles têm a versão deles, essa aqui ó, com hand bows. Em vez de vir só com 2 espadas, eles vêm com um arco, sacrificando um pouquinho de dano e o bônus contra infantaria em troca de ter 16 tiros de uma munição sem penetração de armadura. Eles são ótimos, eu sempre trago esses aqui, cara. Difícil a batalha, que eles não se pagam. Se o inimigo rusha neles, o inimigo ignora o meu flanco. Se o inimigo não rusha eles, eles atiram toda a munição e se pagam em todas as batalhas. De um jeito ou de outro, eles te dão uma vantagem tática. Eu gosto de trazer eles com handballs, mas aí vai de ti. Se tu prefere mais usar eles de infantaria, tu pode trazer eles aqui, fica à vontade. A unidade especial dos Dread Spears, a vantagem dele é ter veneno, ponto. E é só essa, é o veneno e os status é porque ele tem mais experiência aqui, é só isso, não muda muita coisa. Então, o Dread Spear especial, ele tem veneno, vale a pena se tu quiser trazer eles assim, porque o veneno realmente enfraquece bastante o inimigo. As bruxas élficas, cara, é pra te fazer uma build de rush. É bem comum tu ver builds em que os elfos simplesmente vão te atropelar. E quem faz isso costuma trazer 5 unidades de bruxas élficas. Com um bônus contra infantaria de 8, elas ficam fortíssimas, com 46 de ataque, causando veneno. Elas têm resistência física para compensar a falta de armadura. E elas vêm com uma unidade de poção da bruxa, que aumenta em 24 o ataque e 50% o dano, deletando toda a linha de frente inimiga rapidamente. Então, se tu quer limpar infantaria média, tipo cateio ou coisa assim, tu pode usar elas, muito úteis com isso. Porém, elas têm uma fraqueza, a penetração de armadura delas deixa muito a desejar. Contra unidades blindadas e resistentes, elas vão acabar batendo como água e quebrando sem destruir a pedra. As Sisters of Slaughter são uma versão de elite das bruxas élficas. Enquanto as bruxas élficas são preferencialmente contra infantaria, essas aqui matam qualquer coisa. Elas são como se fossem as demonetes de Slaanesh. Elas são muito rápidas para uma infantaria, extremamente leves, um escudinho que eu não sei de onde é que elas tiram, mas elas conseguem bloquear um pouco de tiro. Então, se alguma coisa atira nelas, pelo menos um pouco vai bloquear. E a vantagem delas é o quê? Tu tem que estar com uma unidade engajada. Digamos que tem uma unidade atacando o teu Dread Spear. Tu vai atravessar pelo flanco e atacar com elas pelo lado ou pelas costas. E com isso, elas vão destruir o inimigo. Quando elas estão perdendo, elas ficam ainda mais fortes. Então, elas são muito danudas. Porém, elas são delicadas. Cavalaria destrói elas. Arqueiro, se focar o tiro tempo suficiente, vai deletar elas. E com 82 de liderança, elas vão lutar até quase que a última. Porém,
é caro pelo que elas fazem, e tu tem que... Eu geralmente, se fosse para trazer, eu traria numa build de Rush uma delas, e eu manteria elas sempre na minha visão. Por quê? Porque se tu ignorar elas, o inimigo vai atirar, vai destruir elas rapidamente. Ela tem que estar sempre se mexendo e sempre procurando ataques pelo flanco de oportunidade. Se tu usar ela direitinho, ela vai deletar umas 4, 5 unidades de infantaria e ainda ter HP para lidar com a cesta. Muito, muito boa, porém difícil de usar. As bruxas especiais, qual é a vantagem delas em relação ao normal? Principalmente deixa eu ver, Murderous Mastery, o Frenesi, essa aqui também tem Frenesi, causa terror, cadê? Isso, é o terror. A bruxa especial é porque ela causa terror, então ela reduz ainda mais a liderança do inimigo. Como elas vão estar ganhando a batalha, porque ela tem um ataque absurdo, elas vão fazer o inimigo quebrar mais rápido com o terror. Então a vantagem delas é isso aqui, causar terror, ponto. E aí quebrar o inimigo e fazer o inimigo fugir. Os Harganeth Executioners. Essa é a tua infantaria de elite, 100 de armadura, 82 de liderança, um bônus contra infantaria de 14, então eles ficam com 60 de ataque contra infantaria e uma defesa ridícula. Eles são, comparado a outras unidades que a gente viu antes, bem mais lentos. E eles são mais lentos até que as unidades baratinhas, com 31 de velocidade. Eu gosto quando tu vai fazer um rush com eles, tu usa 1 ou 2. Por quê? Porque os alvos que as tuas bruxas não conseguem matar, tu usa eles para deletar. Rush de elfo é difícil, mas se funcionar é engraçado. A Blackguard of Naggarond, eles são muito, muito roubados e o custo deles, sinceramente, é baixo demais. Eles deveriam ser mais caros que isso. Uma das melhores unidades de infantaria do jogo. E se tu estiver jogando contra coisas como ogros, homens besta, unidades que tu imagina que vão ter coisas grandes, eu tentar te flanquear ou encircular, tipo o Slaanesh, o cara pegou o Slaanesh, tu traz 3 desse. 3. Eu quero ver o desgraçado passar disso aqui. 90 de liderança, 100 de armadura, bônus contra coisas grandes de 24, né, porque é elfo. Então, 60 de ataque contra coisas grandes, 48 de defesa. O ataque deles é quase todo de penetração de armadura. Esses caras são ótimos, a tua infantaria de elite principal, mas só vale a pena contra coisas grandes. Contra outras infantarias, tu tem opções mais baratas ou mais baratas e melhores contra infantaria, no caso anteriormente citadas. E, finalmente, o Harganeth Executioner especial. Qual a diferença dele pro normal? Os status é por causa da liderança que a unidade de renome fica, mas a vantagem dele é ter guardião. Então, eu quero manter o meu herói a pé. Ou tipo a Crone Hellborn, aquele altar de Kane. Tu traz ele junto e ele vai dar resistência física ao teu herói. Só isso. A única vantagem é que ele vem com o guardião. Então o guardião ou tu pega com o mestre ou com esses caras aqui. Arqueiros, nós temos Dark Shards, que são um besteiro que causa dano de penetração de armadura com alcance pequeno. Os status do mano a mano deles são tipo... Eles têm a habilidade do mano a mano de um cachorro com 2 patas com sem dente, entendeu? É péssimo, eles vão ser deletados por qualquer coisa. Os camponeses da Bretônia vão destruir esses caras aqui. Os Dark Shard com escudo é porque se tu tá trocando com outros arqueiros, como eles têm pouco alcance, o escudo bloqueia boa parte, aliás, mais de metade dos tiros inimigos. Então, tipo, eles imaginam que o Dark Shard vai ficar um de frente pro outro atirando de linha. Não é isso que acontece. Quando tu traz Dark Shards, o inimigo simplesmente manda qualquer coisa lutar com eles no mano a mano, eles morrem e saem correndo. É assim que funciona. Não gostei. Tentei trazer eles em várias batalhas. Uma ou outra eles até se pagam, mas geralmente eles são muito facilmente counterados por simplesmente atacar eles com qualquer coisa. Eu prefiro os Black Ark Corsairs. Os Black Ark Corsairs são a infantaria de mano a mano, só que com 16 tiros. Eles têm um alcance pequeno? Tem,
mas eles vão estar na tua linha de frente. O inimigo vai ver eles e vai dizer: arqueiros, vou enfrentá-los no mano a mano. E aí que o inimigo vai se dar mal, porque ele tem status de uma infantaria mediana. Então se o inimigo conseguir encostar neles, eles vão conseguir lutar bem. Detalhe também que eles têm 40 de velocidade, então a maior parte das infantarias de linha de frente são mais lentas que ele, e eles podem atacar enquanto correm. Então eles vão atirar, correr, atirar e correr, até eventualmente destruir o inimigo. O Dark Shard especial tem esse bônus especial de quebrar o escudo inimigo só. Não acho vantagem. E agora, os Shades. Os Shades, tu tem o normal, tu tem o com bônus contra infantaria e tu tem o com bônus contra infantaria, que também tem penetração de armadura. Todos os três são roubados. Eles são a melhor unidade de longe dos Dark Elves. Eu gosto de trazer o mais barato, mas o com Great Sword também é viável. O que os Shades fazem? Eles ficam escondidos e quando eles atiram, eles tiram metade da vida do inimigo em um tiro. É muito roubado e o inimigo não tem o que fazer porque eles têm uma penetração de armadura imensa, e se o inimigo finalmente encostar neles, olha só, esses caras aqui tem 40 de ataque e 32 de defesa, e esses aqui, se tu pagar um pouquinho mais, pegar-os com arma longa, eles têm a mesma coisa com bônus contra infantaria e penetração de armadura. Então, se ele encostar no Shade, o Shade vai matar ele. Contra infantaria, eles têm 54 de ataque. Um arqueiro com 54 de ataque. A única desvantagem dos Shades é que eles não têm nada de armadura e eles têm uma liderança relativamente pequena. Então, como eles não têm muito HP por ser um arqueiro, ainda bem, né? Se não devia ser quebrado. Se o inimigo chegar neles com cavalaria, eles eventualmente vão quebrar. Ou monstros, contra monstros também eles vão quebrar. Eu sempre trago Shades perto da minha cavalaria e com um suporte próximo, porque se tu deixar eles isolados, o inimigo vai mandar algo rápido e lidar com eles, e tu não quer que tua unidade super cara morra muito rápido. Porém, se tu souber manter eles protegidos e o inimigo não conseguir neutralizar os Shades, eles facilmente conseguem mais de 2.000 de valor. Fácil, rápido, cara, e ainda fica com munição. É muito bom, muito bom. Deleta o monstro, deleta a infantaria, deleta o herói inimigo. Shades é o caminho. A questão é, 1 ou 2. Geralmente recomendo 1 ou 2. Se tu trouxer mais que isso, tu vai se dar mal, porque aí tu vai ter que proteger eles, e se o inimigo tiver muita cavalaria, tu não vai conseguir proteger os teus Shades. Agora, cavalaria. Eles têm os Dark Riders. Os Dark Riders, eles são uma cavalaria leve, ridícula, tipo os camponeses da Bretônia. Desculpa, os camponeses da Bretônia não, os de Cathay, os Peasant Horsemen. Então, não são fracos, mas... Como é que eu vou te explicar? Eu não gosto de cavalaria leve, porém, essa aqui, ó, que custa 450, é meio que essencial para os Dark Elves, pelo menos 2 deles. Por quê? Tu vai usar eles em conjunto com a tua cavalaria mais cara. O objetivo deles é levar o tiro e o dano. Eles são teu escudo de carne para cavalaria. Por eles serem tão baratos, muito bom. E eles conseguem causar um pouquinho de dano. E eu gosto de usar eles principalmente para perseguir unidades que estão fugindo. Então, como a maioria das unidades causa pânico, terror e tal... Quando o inimigo começa a fugir, tu quer ter algo para perseguir essas coisas, tu pode usar o Dark Rider para isso. Como eles têm uma ótima velocidade, eles conseguem pegar as unidades fugindo e garantem que elas não voltem para o campo de batalha. Com o escudo, tu tá pagando um pouquinho mais por um leve aumento de defesa e resistência a tiro de 35%. Não recomendo, pega uma barato. Os Cold Ones. Os Cold Ones são os Knights aqui, os cavaleiros, são para mim a melhor cavalaria que eles têm, porque eles têm bônus contra coisas grandes. Então eles são uma cavalaria que contra
Inimigos a pé contra infantaria vão usar a velocidade e o ataque de ímpeto para causar dano. Contra monstros, eles conseguem causar um dano por causa do bônus contra coisas grandes. Então eu costumo trazer nas minhas builds 2 deles. Eles também têm esses Primal Instinct, que quando eles estão com pouca vida, eles ficam mais fortes. A vantagem é que eles causam dano contra coisas grandes e eles conseguem manter uma luta contra outras cavalarias. Então essa aqui é a tua cavalaria anti-cavalaria. Cavalaria leve um pouquinho mais resistente, cavalaria anti-cavalaria. Os Doomfire Warlocks são a tua cavalaria leve, rápida, porém brutal. Ué, como assim? Eles não têm a armadura, então eles têm a velocidade de uma cavalaria leve, só que eles têm 40% de resistência física. Pense neles como os fantasmas, os Hexwraiths dos vampiros. Eles são muito rápidos, muito danudos, causam veneno e ataque mágico. Porém, eles não têm armadura nenhuma e o inimigo pensa, cavalaria leve, não podia estar mais errado, porque a resistência deles vem daqui. Então eles são uma cavalaria rápida, mas com habilidades de cavalaria pesada muito boa, e eles começam com algumas magias já embutidas nele. Ele vem com Soul Blight, que reduz a armadura e o dano do inimigo temporariamente por 20 segundos e pode ser usado 2 vezes, e um Lesser Doom Bolt, aquela mesma habilidade que eu usei no Masamund ali que vem do céu, só que essa aqui só tira metade do dano, apenas 450 de dano. Então ele pode usar isso aqui para fazer ele se pagar, e esse aqui para ganhar uma briga contra outra cavalaria, junto, claro, com o suporte. Calma, que tem uma unidade dele que eu quero falar mais para frente. Os Cold One Dread Knights, tu paga mais para não se preocupar em ser anti-coisa grande e anti-coisa leve, porque esses caras matam qualquer coisa, eles são muito fortes. Problema é o número de modelos. Esses Cold Ones, eles vêm com 48 modelos, então eles não têm um espaço para lutar tanto assim, e esses status tipo, é em poucas unidades, e eles não têm muito HP. Assim, os Cold Ones são vulneráveis à magia de dano direto. O Fate of Bijuna deleta eles, mata uma unidade instantaneamente. E eu não gostei deles contra outras cavaleiros. Pra mim eles são tipo um Cavaleiro do Caos, bem parecido com um Cavaleiro do Caos. Não gostei, acho muito caro pelo que eles fazem. Tem situações, na situação ideal, quando o inimigo tá tipo com morte cerebral e a infantaria dele tá parada de costa e tu tá atacando pela frente tipo com uma bruxa élfica que envenena, e tu vem por trás com o Cold One Dread Knight e o inimigo não faz nada, e aí tu consegue atacar ele perfeitamente pelas costas. Eles vão causar muito dano sem levar dano em troca, Lorde. E daí, tá ligado? Eles não são uma unidade muito tática, e se o inimigo atira neles, eles vão morrer e morrer rápido. A única coisa boa deles é que por ter bastante liderança, geralmente quando eles quebram na batalha, eles eventualmente voltam, tipo, com metade dos modelos. Então, tipo, eles estão fugindo, mas eles voltam pra batalha depois. É a única vantagem deles, única. Os Harvesters of Slaanesh, esses aqui, pra mim, são a melhor cavalaria leve do jogo. Por quê? Porque eles são muito rápidos com 92 de velocidade, uma liderança quase que quebrável, que 75 é muito difícil de quebrar, um ataque ótimo em 41 causando veneno, uma defesa considerável para cavalaria de 36, um bônus de ímpeto de 40, então eles deletam unidades leves no primeiro ataque, mas o principal é as habilidades que vêm junto com eles. Word of Pain reduz o ataque inimigo em 40, e eu já usei isso aqui em Demigrifo, eu já usei em cavalaria pesada, então tipo, tá lutando contra eles, menos 40 de ataque aí pra ti, por 40 segundos. Se tu tentar fugir deles, eles não vão deixar, eles vão te pegar, entendeu? Então eles são ótimos para matar a cavalaria pesada do inimigo, uma cavalaria leve que é feita para dar debuff e matar a cavalaria pesada. Perfeito, pega o inimigo de surpresa.
E se mesmo assim o inimigo não desistir e mandar um monte de coisa pra cima deles, tu tem essa aqui, ó, a Soul Stealer, a melhor habilidade de dano do jogo, que além de causar dano, reala eles. Então, o cara mandou 3 cavaleiros pra matar a tua, beleza, tá com o Word of Pain no mais forte e tá com Soul Stealer nos 3 cavaleiros, os 3 vão perder mais de 30% da vida e eles vão ficar regenerando o tempo todo na batalha. Então esses caras são ótimos para te ganhar a superioridade de mobilidade, que é como que tu ganha com os elfos sombrios. Tu tem que matar a cavalaria inimiga e usar os teus shades e os teus arqueiros para deletar o resto. É assim que tu ganha. Beleza, então, cavalaria leve, cavalaria anticavalaria, cavalaria leve, porém pesada, cavalaria pesada, porém ruim, e cavalaria absurda maga. E o último deles, o Elbon Claw, a vantagem é que ele causa terror. Só isso, e tem os status melhorzinho. Não acho que vale a pena, mas já vi bastante gente gostar dessa unidade. Eu não gosto dessa unidade. Bem, continuando agora para unidades de longa distância e montadas. Os Dark Riders são o mesmo Dark Rider daqui, mas em troca dos status do mano a mano ser ainda piores, eles têm um tirinho de longa distância. Eu gosto, essa unidade é boa, e eles conseguem deletar inimigos facilmente. Por quê? Porque eles têm 16 tiros, atira e corre, atira e corre, atira e corre. Pense neles como os Outriders do Império, mesma coisa, atira só pra frente, é rápido, e se tu tem que ficar fazendo micro, eu gosto de trazer um pelo menos, porque tipo, em algumas situações eles ajudam a matar monstros inimigos. O especial deles, os Raven Heralds, o que eles fazem? Eles, em vez de ser montado num cavalo, eles são montados em Pégaso. Então, em vez de ter 60 modelos atirando, eles têm apenas 24. Então, o dano deles é maior, mas é menos flechas por unidade. E eles são brutalmente rápidos, e se o inimigo não tem uma resposta contra coisas que voam, tu simplesmente fica atrás do inimigo, atirando. Eu gosto deles contra as forças do caos. Geralmente o pessoal que vem de caos, alguns ignoram usar coisas que voam, e aí tu pode usar um desse, pousar atrás dos guerreiros do caos super caros e descarregar. Aí eles valem a pena muito. As Scourge Runner Chariots. Essa aqui é a carroça mais roubada do jogo, com 24 tiros que causam um dano extra contra monstros. Como é que tu faz? Tu tem 2 em cada flanco, e aí tu ignora todo o resto, foda-se infantaria, foda-se shade, não precisa de nada disso aqui, não precisa de cavalaria tão boa assim, pode pegar um monte dessas aqui mesmo. E aí o que tu faz? Tu fica usando elas para matar a cavalaria inimiga e depois os monstros inimigos de longe. Quando acaba a munição, tu usa elas para deletar a infantaria, porque no mano a mano elas têm bônus contra a infantaria. Então esse aqui, como tu faz a build mais filha da mãe da história, tu traz um monte dessas desgraça e tu fica dando micro nelas, atirando e fugindo, e usando a tua cavalaria para deletar a cavalaria inimiga. É assim que se joga de Dark Elf, se tu quer ser um babaca. Nós não queremos ser um babaca, nós não vamos jogar assim. Os Cold Ones são parecidos com os Scorch Runners, eles também têm bônus contra a infantaria no mano a mano, e eles são muito danudos a longa distância. Eu percebi que eles receberam alguns buffs nesse jogo aqui. Normalmente eu jamais iria pedir para trazer um Cold One em vez de um Scorch Runner. Porém, depois de jogar com eles algumas vezes, cara, que carrocinha roubada. Ótima armadura, ótimo. A velocidade podia ser melhor, mas não é tão ruim assim. Eles vão ser pegos apenas por cavalaria inimiga. E tu pode usar eles de isca. O inimigo vem atrás deles, aí tu usa os teus Code Ones e os Harvest of Slaanesh para deletar a cavalaria inimiga num contra-ataque. Eles matam, cara, a infantaria facilmente. Se o inimigo tem, tipo, escudos de carne, tu usa eles pra atropelar os escudos de carne, eles não perdem nenhum de HP. E eles destroem, tipo, 8 unidades de escudo de carne sem perder HP. Então, essa unidade aqui, bufada pra caramba, recomendo trazer uma, se tu quiser, tipo, ter um dano extra contra coisas grandes e cavalaria, ou algo pra quebrar a linha do inimigo e causar dano nos arqueiros enquanto a cavalaria tá destruindo um flanco.
E finalmente, a carrocinha especial dos Scourge Runners, além de ser babaca, além de ter um dano de penetração contra coisas grandes de longa distância, ela também causa veneno, então, e corre muito rápido. Então, o cara tá vindo com cavalaria para pegar ela reduz a velocidade do cara com veneno. E se ele chega muito perto mesmo, ele perde velocidade por causa de uma habilidade passiva dela. Então, se tu não quer ser pego atirando e fugindo, tu traz esses caras aqui, mas a gente não joga assim nesse canal. E para terminar as coisas de longa distância, nós temos as Medusa. A Medusa, cara, qual a diferença delas? A normal e a especial tem uma habilidade que causa dano em área ao redor dela por 7 segundos. Quanto mais inimigos estão ao redor dela, mais dano ela causa. Ela é boa, mas no mano a mano, apesar dos status, ela é deletada por quase que tudo. Então, tipo, ela é uma unidade de longa distância, ela é uma artilharia. Considere ela uma artilharia e tu quer que ela gaste a munição em infantaria. Ela é uma artilharia contra infantaria. Ah, Lorde, ela é artilharia, por que a range dela é tão ruim? Infelizmente, a range dela realmente é bem ruim e tu vai ter que estar perto da linha de frente. Por isso, eu não costumo trazer ela, porque o inimigo costuma focar as unidades grandes dele para matar a Sirena. A Medusa. Então, infelizmente, elas costumam perder a cabeça, que nem outros Gorgons por aí. Triste, lamentável. As Arpias, detalhe, tem uma Medusa também que vem num altar de Khaine. Aí ela pode dar alguns bônus, ou bônus para as tuas unidades, ou reduzir as habilidades inimigas, tu escolhe qual que tu quer, e ela fica atirando enquanto isso, porque ela tem uma Medusa em cima, então ela é um altar de Khaine com uma Medusa em cima. Se tu gosta dessa unidade de suporte, eu não costumo gostar. O alcance dela é o mesmo das outras Medusas. Agora, monstros. As arpias, a normal é só uma arpia convencional, ela é bem fraquinha e ela serve só para tipo atrapalhar arqueiros e artilharia inimiga. Ou se o teu herói tá no ar, elas podem ajudar numa luta tipo num X1. O cara tem um herói inimigo no ar também, ela vai estar ali atrapalhando na luta o herói inimigo para que tu cause mais dano, e se matar uma arpia não causou dano no teu herói. Então é uma unidadezinha leve, baratinha, que voa e que enche o saco. Os corvos de Khaine, essas aqui, enquanto elas estão lutando, elas estão regenerando, o que não é muita coisa porque elas não têm muita vida, então daria pra trazer duas dessa aqui, meio que vale mais a pena do que trazer a especial, entendeu? Mas ela regenera, a vantagem é que ela regenera. Tipo, o cara tá jogando de Conde Vampiro, tu quer trazer uma coisa no ar pra matar morcego, sei lá por quê, tu pode trazer as arpias, elas vão matar os morcegos, né? Fica à vontade, não acho que vale a pena. A Mantícora, tem gente que gosta, eu não gosto. Ela é um monstro que voa rápido e que pode ser usado tipo para parar a artilharia inimiga temporariamente. Enquanto ela tá ali lutando, tu vai dando a volta e aí o exército inimigo vai lidar com a Mantícora, e aí tu pode fazer alguma coisa com isso. Tipo, eu vou trazer o Malakith com o dano em área, daí eu vou usar a minha Mantícora para jogar no inimigo, aí o inimigo vai ter que responder, aí ele vai mandar cavalaria, monstros, unidades contra coisas grandes, aí eu vou ali perto com o Malakith e usa as habilidades de dano em área dele, destruindo e causando dano em tudo. Beleza, tudo bem, tu usou ela como sacrifício para atrair o inimigo para uma armadilha? Pode ser, tem gente que sabe usar ela de forma tática, eu não consigo, eu sempre perco a Mantícora, aí eu não costumo trazer. A Hydra, a vantagem dela é que ela regenera e tem um guspe de fogo, então ela causa um danozinho em área e ela regenera. Quando ela tá levando dano, ela regenera mais rápido. A diferença da Hydra especial e da Hydra normal é o quê? É que a especial, em vez de um guspe de fogo, tem um guspe de gelo, e aí o ataque dela também é de gelo, reduzindo a velocidade do inimigo. A Hydra, cara, ela é boa, é um monstro bom, porém é um monstro lento. Monstros lentos são facilmente evitados, o inimigo pode só fugir deles e atirar neles até ele morrer, o que pra Hydra é um pouquinho mais difícil, porque ela tem resistência a longa distância e regenera. Então atirar na Hydra vai matar ela, mas demora mais do que atirar em outro monstro. O Charybdis é uma cobra gigante que tem uma penetração muito boa de armadura e é a tua unidade especial contra monstros inimigos. Então o cara tem tipo Shredder of Lustria. Tu não quer ter uma Hydra, tu quer ter um Charybdis. Por quê?
Ele envenena, reduzindo os status do inimigo. Ele penetra a armadura, ignorando a resistência do inimigo. E com 30 de bônus contra coisas grandes, passa de 60 para 90. Além disso, ao redor dele, as coisas ficam com medo e fogem mais rápido. Então ele causa terror e reduz em 8 a liderança do inimigo, fazendo com que as unidades fujam antes de ele cair. 10.000 de HP é bom, bem considerável. Ele tem aquático, porque ele é uma serpente d'água. Então, tipo, em pântano e coisas assim, ele consegue correr melhor. É um monstrão. Então, monstrão gigante contra infantaria, monstrão gigante contra coisas grandes. Fica à vontade. Esse aqui regenera, esse aqui tem penetração de armadura. O dragão, ele é um monstrão gigante que voa. Tem menos HP, mas ele tem a mobilidade, coisa que os outros não têm. Então, se tu quer ter um monstrão gigante que voa, tu pode trazer o dragão. Detalhe, tu pode trazer tipo um herói no dragão e outro dragão extra? Pode, sem problema nenhum. Tu pode ter até 2 dragões com eles. Porém, do contrário dos outros elfos, eles não têm magias de regeneração para outras unidades, a não ser pro mago ali que tá fazendo a magia da sombria. Assim o seu dragão não vai regenerar e tu quer o dragão regenerando porque ele é uma unidade cara. Entre o dragão e a Hidra especial, eu prefiro trazer a Hidra especial, mas né, aí vai aquela questão, tu prefere sobrevivência ou mobilidade? Porque a mobilidade também é sobrevivência em algumas situações. Aí vai de ti o que você prefere. E a única artilharia delas é o Reaper Bolt Thrower, que é uma besta de longa distância, assim como dos elfos normais, que atira com um tiro só ou com vários tiros. É isso, o alcance de 350 é menor que um canhão. Ah, então quer dizer que como eles têm um alcance pequeno, eu vou trazer a artilharia para lidar com os elfos. Aí que você se engana, aí você foi moleque. Vou te mostrar o que acontece quando tu traz muita artilharia para lidar com os elfos aqui, ó. Vamos ver uns replay. Começando por esse. Nesse aqui, o meu inimigo pensou exatamente o que alguns espertinhos pensaram. Elfos não têm muito alcance, os elfos sombrios no caso. Então eu vou atirar nele até ele morrer, trazendo 2 canhões, 2 morteiros e um Outrider. Vamos ver o que vai acontecer. Para proteger ele trouxe 2 cavaleiros da Black Rose e os cavaleiros de grifo com alabarda, além de uma linha de frente ridícula de lanceirinhos. O herói dele é o Boris Todbringer. Né? O Boris você conhece, o cara que regenera no mano a mano, dá um monte de debuff, penetração de armadura imensa, um dos melhores heróis de mano a mano do jogo. Ele tem um mago de suporte, um Grey Wizard, com quais magias? O Melekor Mystify Miasma contra a cavalaria e o Pitch of Shades contra Blobs. Se eu tiver... começou a batalha. Imediatamente eu usei meus Dark Riders que conseguem ir mais pra frente do mapa. E aí, então eu botei eles já posicionados aqui para a artilharia automaticamente mirar neles. Eu estou me movimentando para o flanco para que essa artilharia fique fora de posição. Enquanto isso, meu exército avança. Ele mandou o Boris aqui para lidar com os Dark Riders, porque os Dark Riders são cavalaria leve, eles não vão poder fazer nada. Vendo que o Boris estava sendo, colocado aqui muito agressivamente, eu trouxe o Malos para ver o que ele pode fazer. O inimigo tem os pistoleiros e a minha linha de frente está sendo bombardeada. Dread Spears, Black Arcs, os básicos. Os Black Arc que atiram, no caso. E no meu flanco eu tenho 2 Shades com Dual Weapons. Eu sacrifiquei meus Dark Riders como deveria, ele usou a magia para paralisar eles e eu silenciei os canhões temporariamente. Calma aí, aqui vai começar o flanco. O meu mago das bestas tá aqui no flanco, por quê? Ele tem essa habilidade aqui, ó, The Curse of Ananher. Isso aqui eu quero usar no momento certo para reduzir o ataque, a defesa e a velocidade da cavalaria inimiga. Ele mandou os cavaleiros de Demigrifo lutar contra os meus
os Slaanesh Harvesters, os colhedores de Slaanesh, mas eles são muito rápidos, então eu posso simplesmente fugir. Com isso, eu consegui atrair ele para uma posição difícil, onde a minha cavalaria está no flanco. Eu vou usar essa cavalaria pelo flanco para atacar ele pelas costas, enquanto eu vou eventualmente encontrar esse ataque de ímpeto dele com os cavaleiros Demigrifo. Aqui, o Boris tentou impedir o ataque dos meus Code One Knights e o Malus está vindo aqui para dar um oi pro Boris. Vamos ver o que vai acontecer em câmera lenta, porque é isso aqui que vai definir a batalha. Eu vou botar aqui para eles a Word of Pain dos meus Doomfire Warlocks, reduzindo o ataque dos Grifo para 0, entendeu? O ataque deles está em 0. Agora, eles vão ser contra-atacados atrás por outra cavalaria com bônus contra coisas grandes, lembrando que eles estão com 0 de ataque. Enquanto isso, o Boris está enfrentando o Malus, e aí eu vou ativar no Malus a sua habilidade especial, o Blood Prince. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, e detalhe, eu usei o Soul Stealer do Doomfire Warlock aqui, e eles estão regenerando por 7 segundos graças ao Soul Stealer. Quanto mais os Demigrifo causam dano, eles também regeneram por causa disso aqui. Olha o Boris ali sendo deletado pelo Malus. Tá, vou correr em velocidade normal pra te ver o que vai acontecer. Fica de olho no HP dos Demigrifo e do Boris. Ele usou um tiro de canhão muito bem dado aqui. O Boris quebrou, cara, de tanto dano que ele levou. Os Demigrifo também. O Malus está causando 720 de dano com aquela habilidade. Ele mandou um cavaleiro agora para tentar silenciar o Malus, matou o Boris. E os cavaleiros de Demigrifo morreram, causando um pouco de dano para os meus Code Ones e algum dano aos Slaanesh. Mas detalhe que foi o canhão também que está atirando neles, não foi só os cavaleiros. Os cavaleiros de Demigrifo fizeram 700 de valor em ouro. Conseguindo com a minha cavalaria silenciar aqui e vindo com outra cavalaria pelo outro lado que ele ficou atirando desde o início do jogo. Esse aqui são os Dark Riders vagabundinho. Eles são muito rápidos. Eles são feitos para isso, para silenciar a artilharia. A minha maga das bestas está aqui usando o Flock of Doom para causar dano. Os lanceirinhos dele não tem nem chance e vão levar tiro nas costas pelas Shades e eventualmente eles quebraram. Vamos ver a batalha, mas basicamente o Malus deletou o Boris. O Boris não fez nada. No momento que o Malus encostou nele, o Malus matou ele, entendeu? Ele causou 5.000 de dano só no Boris. Os meus lanceirinhos encontraram os lanceirinhos dele. A mesma coisa, os Black Ark Corsairs, cara tirando os lanceirinhos dele. Os Shades ficaram deletando também essa infantaria barata. E os Dark Riders foram ótimos. Lords não conseguiram valor nenhum. Olha o dano que eles levaram, tá vendo esse dano? O valor deles é que a artilharia inimiga matou eles. Em vez de atirar a minha cavalaria cara, eles gastaram a artilharia matando eles, permitindo que a minha cavalaria cara deletasse a cavalaria cara dele. Os Slaanesh Executioners conseguiram 700 de valor contra os Demigrifo, sendo que eles não têm nenhum bônus contra coisas grandes. Um Code One Knight deletou o Demigrifo e o outro enfrentou unidades ali junto com o Boris e os Cavaleiros da Black Rose. Então, eles ainda tinham bastante HP e capacidade de lutar. A infantaria inimiga não ia fazer nada, porque só tanque para segurar a linha. Ele perdeu a melhor cavalaria dele e o herói dele. O Malus iria deletar o Grey Wizard assim que ele encostasse nele, e ele não tinha mais o que fazer, perdendo e saindo da batalha. Muito fácil, achei easy. O Grey Wizard, usando os Melecorp Mystify Miasma, conseguiu 600 de valor, causando dano na minha cavalaria com a sua magia de dano. Ah, cara, não acho que é tão roubado assim. Anões do Caos, não é? Anões do Caos são os caras mais roubados do jogo, todo mundo concorda. Vamos ver o que essa build faz contra eles. Aqui ele trouxe um herói Goblin que é especialista em assassinar heróis inimigos.
Ele trouxe uma máquina demoníaca fodona e várias unidades de cavalaria leve. Detalhe que ele não trouxe as guardas infernais, né, cara? Não sei porquê. Não entendi porquê. Talvez porque os elfos têm muita penetração de armadura de longa distância. Ok. A batalha começou, eu comecei a avançar. Talvez ele imaginou que eu ia trazer as carrocinhas e ficar fugindo e atirando, ao invés de ter uma linha de frente. Eu tenho uma carrocinha aqui, que é os Cold Ones. É uma carrocinha de Velociraptor. Ela começa disparando a longa distância, já destruindo alguns cavaleiros lobo. Não é assim aqui o mais caro do jogo, mas vale a pena. Novamente meus Dark Riders estão aqui fazendo os Goblins arqueiros dele recuar. E os meus Cold Ones estão dando a volta pelas costas. No flanco, eu vi que ele tinha esses Goblins escondidos aqui. E eu simplesmente ataquei eles de frente. Não tinha percebido que ele tinha outras unidades próximas. Os meus Shades estão tentando se posicionar para fazer um contra-ataque. E eu não consigo ver algumas unidades inimigas. Eu botei aqui um Flock of Doom no meio dessas unidades inimigas, causando um pouquinho de dano extra. Os Goblins arqueiros, desculpa, os Goblins montados em lobo avançaram e vão lutar contra os meus Black Arcs. Lembrando que esses Black Arcs aqui não são os de arcos, são os normais. Ele está avançando com a máquina demoníaca dele. Eu vou mandar minha carrocinha começar a atacar ela, mas acho que não vai causar muito dano. Aqui no flanco, começa a pancadaria. Os Shades estavam escondidos e eles começaram a descarregar tiro nos Bull Centaur. Os Bull Centaur agora estão enfrentando as minhas unidades. Eu ativei aqui a redução de liderança do Malos para deixar eles ainda mais fracos. O Malos tá pinado aqui nos Bull Centaur, mas ele já derrotou 2 e vai derrotar um terceiro. Agora veio o herói inimigo assassino atacar o Malos pelas costas, o que vai causar bastante dano. Os Shades estão super próximos desse ponto aqui, que não é uma boa ideia, eu tenho que deixar eles um pouco mais longe. Eu estou usando a Flock of Doom porque eu quero deletar esses Bull Centaur antes que eles matem os meus Shades. Infelizmente a minha outra cavalaria está muito distante e está aqui lidando com unidades inimigas que não precisava lidar. Foi ativada a nossa habilidade do exército Murderous Prowess. Os Shades agora estão no mano a mano contra Bull Centaurs e um profeta do metal montado no Lamassu, se eu não me engano. É no Lamassu? Não, é no Beotaurus. E o Malus agora está duelando contra o Gorsgo Backstabber. Eu ativei a forma demoníaca dele. E na forma demoníaca, ele tem outras habilidades. Cadê? Aqui, ó. Cadê o Malus? Vem cá. Ele tem essa habilidade aqui, ó. Reapers of Souls. Tudo que está ao redor em 35 metros vai levar dano. E essa aqui, ele ativa uma explosão que ele fica mais resistente e causa dano ao redor. Vamos ver o que isso vai fazer nessas unidades próximas. Ele tem 2 heróis, um Hobgoblin e um Bull Centaur no alcance das minhas habilidades. Pof de novo. Aqui eu ativei mais uma Flock of Doom em cima. E agora que os heróis dele perderam tipo 90% do HP e as unidades estão quebrando, eu vou atacar ele pelas costas. Eu percebi que esse Goblin aqui era uma ameaça maior do que o monstrão montado. Aí eu simplesmente decidi deletar ele. E dei a ordem pro Malus matar ele. Caramba, o Malus tá quase morrendo. Faça alguma coisa, Malus. A minha cavalaria que limpou toda a infantaria do inimigo finalmente chegou. E tá cercando agora os inimigos. E o Malus continua mesmo levando dano, regenerando. Até que eventualmente ele quebrou. Detalhe, o canhão de fogo dele ficou aqui, lutando contra um Black Ark o jogo inteiro. O que aconteceu?
o Malus sozinho conseguiu com aquele dano em área 2.500 de valor em dano, destruindo o Gorgo Backstaba e o chefe dele, tipo o líder dele, além do Bull Centaur que estava ali perto. Então, muito easy. E quem foi o MVP nessa batalha foram os meus Cold One Dread Knights. Por quê? Junto com os Blackheart Corsairs, eles avançaram e eliminaram toda a infantaria inimiga e a cavalaria leve inimiga. Então esses caras aqui com 200 kill foram que limparam os Goblins do mapa. A minha Cold One Chariot ficou enfrentando o Iron Demon dele a batalha inteira, junto com esse Black Ark que sofreu bastante dano. E a minha maga não se pagou, mas valeu a pena. E a minha cavalaria leve se sacrificou para ganhar dano. No caso, o que realmente fez a gente ganhar essa batalha foi que a infantaria leve dele quebrou de medo e o Malus quase deletou o mago dele. E os Shades, mesmo sendo enfrentados no mano a mano, conseguiram quase 766 e 900 de valor esse aqui. Então, bom, eles ainda tinham bastante munição e o HP quase cheio. Mas, Lorde, isso aí foi só um detalhe. Tu não conseguiria de novo nessa aqui, essa que foi legal. Essa aqui o inimigo trouxe umas unidades de DLC, os orcs de besta, que até tem mais alcance do que a besta do Dark Elf, né? Quem é a besta do Dark Elf, Lord? Todo teu exército é uma besta do Dark Elf. Boa! E também uma Ragnarok que joga a longa distância, junto o Gringor, né? Você conhece o mais forte e resistente dos Pele Verde. Vamos ver o que vai acontecer. Ele trouxe arqueiros, alguns Big Ones que tem bônus contra coisas grandes. Vamos lá. Savage Orcs aqui. Orcs selvagens, aranha gigante, uma linha de Goblins baratinha para ser a linha de frente, um monte de Squigs para perseguir arqueiros caso eu tentasse ficar fugindo, os Orcs de besta, porque né? Por que não? Eu acho que ele tinha um Black Orc, não tinha? Cadê? Eu achei que ele tinha um Black Orc, tá? Tô confundindo a batalha. Independente, ele tem um Xamã Orc, o mais barato possível, com Fist of Gork para aumentar a defesa e o ataque de um aliado, e o Here We Go para aumentar o ataque de aliados em área. E o Gringor, porque é o Gringor, né, cara? O Gringor, né, bruto. No começo da batalha, eu persegui esses Goblin Wolf Riders com meus Dark Riders, então estou usando eles para absorver o dano inimigo, e o outro está sendo alvo da aranha inimiga. A aranha está atirando no meu escudo de carne de cavalaria, lembrando que ele era a única coisa que ela conseguia acertar no começo da batalha, então ele está mirando neles. Oh não, isso é um sacrifício que eu estou disposto a fazer. Os Dark Riders finalmente vão conseguir encostar nesses Goblin Wolf Riders? Não, fugiram. Triste. Agora, os meus Shades chegaram aqui no flanco e vendo que ele tinha uns Orcs arqueiros e uns Orcs sem nenhuma armadura, eu comecei a atacar eles. Um Flock of Doom, já que eles têm resistência física e não mágica, vai causar bastante dano nesses Savage Orcs. Os Shades estão aqui no flanco, causando um dano pesado. Os Savage Orcs são os Big Ones, eles têm bônus contra coisas grandes. De novo, os meus caçadores de Slaanesh atacaram aqui, causando veneno. E eu usei agora a habilidade da Maga Selvagem para reduzir a habilidade deles em área. Eles estão com quantos de status? Calma aí. Olha os status desses caras. 1 de defesa, 0 de ataque. Entendeu? 0 de defesa para os Squig, por causa dos debuff que eu tô fazendo. Os Goblin, 4 de defesa, entendeu? Por causa da magia em área da Maga da Besta, que é essa aqui, ó. Curse of Ananhair. Isso aqui é muito bom e dá um debuff em área absurdo, junto com o Word of Pain. Eu zerei o ataque desses caras aqui. Enquanto isso, os meus Shades continuam impunes aqui no flanco. O Gringor tá avançando, levando flecha aqui e ali. Eu não posso deixar esse arqueirinho voltar à batalha. Percebendo que o Gringor estava chegando perto demais para conforto, eu fugi um pouquinho com o Malus e puxei a minha Shades
para atacar a Ragnarok. A Ragnarok veio aqui e ativou a WOG, não é mesmo? Bora, Shades, atira. Ah não, eu reposicionei. Eu vi que minha infantaria ia quebrar aqui e eu simplesmente fugi. Elfo, né, cara? Elfo foge. Os Harvesters de Slaanesh continuam perseguindo os orcs que fugiram. E agora os meus Shades, que estão um pouquinho mais distante, vão começar a atirar. O monstrão gigante dele, observe o HP sendo deletado. A aranha tá comendo meus cavalinhos. Oh não. Eu me aproximei com o Malus aqui e usei a habilidade dele para causar o máximo de dano possível. Usei a maga para atacar pelas costas e quebrei a aranha. A aranha foi-se. Agora o Malus vai começar a duelar com o Gringor. Não, não. Onde é que ele tá indo? Ah, ele tá indo pro Xamã. Eu vi que ele tinha um Xamã aqui atrás a pé e ele não tinha nada protegendo o Xamã. A aranha quebrou e o Gringor é muito lento. Então eu simplesmente vou desviar do Gringor e ficar atirando nele com meus Shades. Não, não, não. Você não quer lutar com o Gringor no mano a mano. Sai daí. Enquanto isso, o Malus e a minha bruxinha vão deletar o Xamã Orc. Os Squigs quebraram. Cadê os Harvests of Slaanesh? Deram a volta aqui e estão atacando os orcs blindados. Como eles não têm muita penetração de armadura, esses caras que não vão levar tanto dano. Mas o Xamã Orc apanhou. Nossa, esse cara apanhou. Quanto de vida ele tem do começo? Calma aí. Ele tem quase 4.000 de vida. Ele já perdeu 1.800. Enquanto isso, os meus Shades estão tentando fugir pela vida, fugindo desse monstro verde. E eu tô tentando fazer uma posição onde um fica de um lado e outro de outro. E ele não tenha pra onde fugir. Os Black Arcs com handballs, agora eu mandei no mano a mano pra lutar contra os arqueiros dele, pra que eles parem de atirar de volta. E os remanescentes da minha cavalaria, que foram muito deletados pelos Savage Orcs, ainda estão aqui. Eu usei a última Word of Pain do meus Slaanesh Executioner, quer dizer, Harvesters of Slaanesh, para causar um pouquinho mais de debuff nesses caras, enquanto eu ainda posso. Eu quero deletar esses arqueiros inimigos. A unidade especial de orcs de besta quebrou, a outra ainda está lutando com 75 modelos. Enquanto isso, os Squigs conseguiram pegar o meu Shades, o que é um problema, e ele está fugindo com o Gringor. Cara, vendo que ele só tinha esses Savage Big Ones aqui, eu acho que eu vou parar e começar a lutar com esse Shade, se eu não me engano. Ah, elfo morrendo por um fungo que pula. Coisa engraçada. Eu simplesmente desisti. Eu desisti, quer saber? Vamos enfrentar. E por algum motivo, o meu inimigo começou, acho que deu outra ordem pro Savage Ones, os Big Ones aqui. E eu continuo atirando nele pelas costas com os Shades. O Gringor conseguiu chegar lá perto do Malus. Aqui esses Goblin Arqueiro vão tentar enfrentar o meu Shades. Como eu disse, os Shades são infantaria de elite. Quer dizer, não de elite, né? Mas média para elite. E os Goblin Wolf Riders vão apanhar muito. Ele ativou o WAG em um momento ótimo aqui, bom para ele. Os Black Ark Corsairs aqui estão enfrentando Goblins fácil, então vai ser tranquilo. E o Malus está fugindo do Gringor, regenerando HP. Então o Gringor já levou tiro de várias direções e eu continuo regenerando todo o HP que foi causado de dano em mim. Usando um pouquinho de magia aqui, o Flock of Doom, para causar um daninho extra. Os Black Ark Corsairs, eles lutam no mano a mano, então eu vou simplesmente deixar eles aqui lutando. O Orc tem vantagem? Tem, mas mesmo assim eles já estão meio que miados também. Então, se eu ganhar essa batalha e eles ficar com pouca vida, já vai ser bom. O Malus está aqui comendo orcs por aí. Nhaque. A minha maga ficou presa, eu preciso tirar daqui urgente. Esse é o problema de cavalo, é difícil tu fugir quando tu fica cercado. Eu preciso achar uma brecha antes que o Gringor venha. Consegui achar uma brecha, eu tô fugindo com ela. Agora eu tô perigosamente com poucas unidades. Os meus Shades estão aqui segurando tipo todo o flanco.
os Black Ark Corsairs com arquinhos curtos chegaram para ajudar. Arquinhos de mão, na verdade, que é o termo correto, handbows, né? E os Shades, com 25 modelos, 700 de HP, continuam lutando. Mais um Flock of Doom aqui, finalmente quebrou esses Goblin. E agora o inimigo tá tipo com pouca coisa. Ele ainda tem o Gringor, e o Gringor tá querendo bater no Malus. Sai daí, Malus, você tá sozinho e ele tá cercado por outras unidades. Vamos acelerar um pouquinho, porque agora eu vou me reposicionar aqui. Bum! Calma, 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 calma. Observe agora o Malus atacando o Gringor. Bum! O Malus é full penetração de armadura. Eu tô usando as habilidades dele ao máximo. Ele tá no limite de regeneração. Ele não pode regenerar mais todo o HP, porque ele já chegou no limite. Essa barrinha é o limite. Eu usei um Flock of Doom aqui para causar um pouquinho de dano. E vendo que o inimigo tava nas últimas aqui, eu só precisava quebrar ele. Vamos ver o que eu vou fazer. Vira o demonhão, vira o demonhão. Eu tenho certeza que eu ativei o Zarkan. Ó, ele tá com 1000 de HP depois de ter regenerado quase toda a vida. Vida cheia. Pronto, ele voltou pra vida cheia de novo, cara. Ele voltou pra vida cheia, ele podia lutar mais o dobro disso. Que bicho roubado, velho, é muito bom. Ele conseguiu 1.400 de valor se pagando, e ele tava com a vida cheia no final, porque ele poderia continuar lutando contra outro Gringor depois. A minha maga usou magias de debuff no inimigo, facilitando pra gente conseguir o flanco no começo. E a minha cavalaria foi obrigada a lutar contra orcs com bônus contra coisas grandes. Esses orcs se pagaram muito, então ele valeu a pena. Mas os arqueiros dele eu consegui silenciar e deletar. Infelizmente os arqueiros também fizeram um bom valor. A aranha, cadê a aranha? Cadê a aranha? Ragnarok, aqui. A aranha não se pagou mais nem um pouquinho. Ela conseguiu causar um pouco de dano na minha cavalaria, mas graças aos Shades, ela foi deletada. Qualquer outro arqueiro que não fosse um Shade não teria vencido essa luta. O Xamã dos Orcs só deu bônus nas suas unidades. Os Goblins, incrivelmente, um se pagou. Não sei o que ele enfrentou, mas parabéns pra ela. Os outros não. Acho que foi durante a WOG, alguma coisa que deu bônus de ataque. Os Orcs selvagens aqui, muito bons. 2 se pagaram bruto. Um se pagou o suficiente. Os arqueirinho Orc selvagem, um quase se pagou, o outro não. O especial se pagou. E esse Goblin Wolf Rider foi muito, muito chato no final perseguindo minhas unidades. E os Squig Herd, infelizmente, um só se pagou, os outros não. Então o nosso inimigo falhou, porque o Gringor, apesar de ter conseguido um bom valor, ele conseguiu causando dano no Malus, e o Malus regenerou instantaneamente. E o MVP dessa batalha, acredito que foi... Cadê? Foi os Slaanesh Harvesters. Porque, pô, cara, eles deletaram um desses Orc Big One. Eles atravessaram e silenciaram os arqueiros. E eles foram muito, muito chato durante toda a batalha. Eliminando alguns Squig Herd também. E fazendo a Ragnarok ficar numa posição sensível. E os Black Ark Corsairs, olha só. É contra isso aqui que eles são feitos, para matar a unidadezinha lenta e cara. Então eles conseguiram um valor imenso, um com 200 kills e outro 245, contra Goblin sim, mas venceram. Os lanceirinhos não conseguiram nem perto disso, eles mais seguraram a linha e aguentaram. Lanceirinho e cavaleirinho leve de elfo é escudo de carne, o cavaleiro pesado, o arqueiro de elite, e esses caras aqui é que tu tem que ter medo. E principalmente, não tente dar snipe no general do Dark Elfo, porque ele pode ter uma surpresa na manga. Cara, ele regenerou de 1000 para 5000 de HP instantaneamente. Que sacanagem, que senhor absurdo. Mas é isso, tudo de bom. Espero que vocês não caiam com elfos e boa sorte nas batalhas, meus amigos.